Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no nosso canal vamos falar um pouquinho sobre clubes de vinhos. Então, se você está pensando em assinar um clube de vinhos, não faça isso antes de assistir o nosso vídeo até o final. Hoje vamos falar aqui nesse vídeo de tudo que você precisa saber antes de assinar um clube de vinho e, sobretudo, se eles realmente valem a pena para o seu perfil de consumo. Para quem não conhece, como é que funciona um clube de vinho? Você vai fazer uma assinatura com uma empresa que vai te mandar um determinado número de garrafas todos os meses, por o período que você contratou e na categoria que você escolheu. Daí você tem assinaturas mais baratas, com vinhos um pouco mais simples, até assinaturas um pouco mais caras, com vinhos complexos, de guarda. Isso aí, logicamente, vai impactar no valor final que você vai pagar em sua assinatura. E quais são as vantagens realmente de assinar um clube de vinhos? Por exemplo, se você é um iniciante no mundo do vinho e você ainda não se sente seguro para escolher os seus rótulos, assinar um clube pode ser interessante pela curadoria que essas empresas oferecem. Ou seja, teu vinho ele é escolhido por especialistas, por wine hunters. Em português é literalmente isso. O cara vai caçar o vinho. Então o wine hunter ele vai descobrir rótulos por vinícolas do mundo. Deve ser o emprego dos sonhos, né? Você viaja, toma vinho e ainda ganha dinheiro por isso. Ou até mesmo se você é experiente no mundo do vinho e quer ter acesso a rótulos um pouco mais exclusivos, rótulos mais complexos que não estão disponíveis no mercado nacional. Segunda vantagem é da associação. Se o seu consumo é superior a 2 garrafas ao mês, assinar um clube de vinho já pode ser vantajoso para você. Terceira vantagem, como eu falei anteriormente, se você está atrás de rótulos mais exclusivos. Daí, se esse é teu objetivo, tenta fazer associações com empresas que também são importadoras de vinhos, como por exemplo a Wine.com, a Evino, a Chef France. Quarta vantagem, super bacana, os produtos são entregues em sua casa, o que é bastante conveniente nessa situação de pandemia que vivenciamos. Quinta vantagem, produtos com melhor custo em relação ao mercado local ou em relação ao próprio site que está te vendendo a associação. Isso é o esperado. Por que eu digo que isso é o esperado? Porque existem alguns clubes de vinho por aí cujo valor da associação é igual ao preço, a soma dos preços dos 2 vinhos ou 3 que eles estão te entregando. Então, eu acho que nesse caso particularmente não vale a pena, porque aí você perdeu a tua liberdade de escolher os vinhos no próprio site e você não está pagando menos por isso. Então, realmente não vejo vantagem. É uma cilada, viu? Então, o que é que geralmente as empresas fazem? Elas dão descontos de 15% até 20% ao sócio em relação aos preços de base daquele site. Outra vantagem da associação é a presença de material informativo, revistas, panfletos, muitas vezes falando daqueles vinhos que vêm na associação, dando dicas de harmonização, opinião de especialistas, então é bem legal. Outra vantagem que você pode obter são descontos em outros produtos daquele site, além de promoções, brindes, eventos exclusivos para assinantes, que reduziu um pouco agora nesse momento de pandemia, mas esses eventos existem, além de produtos exclusivos apenas para assinantes. E quais são as possíveis desvantagens de assinar um clube de vinhos? Primeira delas, o mix de produtos pode não ser o que você espera, pode não ser a qualidade que você está esperando. Então, nem sempre o fator surpresa vai ser uma vantagem para a gente. Segunda desvantagem é a perda da sua liberdade de escolha. Como eu falei anteriormente, se você é iniciante, ainda precisa de uma curadoria, de uma orientação para escolher seus vinhos, isso aí é uma coisa boa para você. Mas aí para quem já tem alguns quilômetros rodados no mundo do vinho, para quem é um pouquinho mais experiente, pode ser uma desvantagem. E esse é um dos motivos pelo qual eu, Lidiane, não assino nenhum clube de vinhos. Então, assim, tanto o meu consumo é muito flutuante, tem meses que eu consumo uma garrafa, tem meses que eu consumo 5 e tem meses que eu não consumo nenhuma. E o preço dos vinhos que eu consumo também varia bastante, assim como os tipos. Então, ontem mesmo eu fiz um risoto e eu fiz, isso aqui vai ficar bem legal com Barbera. Eu simplesmente desci, fui na loja de vinhos local e comprei. Então, assim, eu não abro mão dessa liberdade. O que é que eu acho? Eu acho que para você que é iniciante, eu acho que ainda vale a pena. Para quem é um pouco mais experiente, eu acho que os preços são bastante elevados. E além da questão da perda da liberdade de escolha, você fica com aquele valor mensal no teu cartão de crédito, parcelado e tal. Tem aquele valor ao qual você fica amarrado e que compromete o teu orçamento para vinhos do mês. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não assino. Uma outra desvantagem, a meu ver, é que a maioria dos clubes tem foco em vinhos tintos e é pobre em vinhos brancos, espumantes e vinhos rosés, que, na minha opinião, deveriam ser os vinhos que a gente mais consome. Mas o próprio brasileiro é quem tem um pouco de preconceito ainda
com esse tipo de vinho. Mas conhecimento liberta, né? E eu espero que em breve, tanto os clubes como nós, brasileiros, possamos mudar essa mentalidade. Uma outra possível desvantagem para algumas pessoas, porque para outras pode ser uma vantagem, é a desproporção entre a quantidade de vinhos que aquela empresa está mandando para você e o seu consumo. Você está conseguindo consumir os vinhos que aquela empresa está te mandando todos os meses? Então isso daí pode ser uma desvantagem para você, sobretudo se você não tem uma adega legal para guardar seus vinhos em casa, ou até não está armazenando esses vinhos em casa da maneira correta. A gente sabe que a maioria dos vinhos fabricados, cerca de 90%, ele é para consumo imediato, então ele precisa de um armazenamento legal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre adegas, temos um vídeo super legal aqui no canal, que é um dos mais assistidos, e temos também orientações para guardar o seu vinho em casa, quando você não dispõe de uma adega. Eu estou deixando esses dois links lá embaixo na descrição. Após comparar vantagens e desvantagens, caso você opte por fazer parte de um clube de vinho, observe os seguintes aspectos. Você pode tomar nota dessas dicas que a gente vai dar aqui, ou pode ir printando essas telas à medida que elas passam.